Pipoca em Cena. Apoio: Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas. Realização: Fundação Rede Amazônica. Olá a todos, tudo bem? Eu sou Anderson Mendes, gestor de conteúdos especiais aqui da Fundação Rede Amazônica e também sou produtor audiovisual com 25 anos de carreira aqui na Amazônia. Hoje eu vou dar continuidade na nossa oficina de produção audiovisual com celulares e nessa terceira videoaula a gente vai falar sobre a parte de captação. Então, pessoal, gravar um vídeo na horizontal ou na vertical? Essa é uma pergunta que a gente costuma fazer também lá na primeira aula, quando a gente está definindo o nosso roteirinho. Também aqui é fundamental para a gente reforçar isso, dependendo de onde que você vai trabalhar o seu conteúdo. Se você for trabalhar para uma rede social exclusiva, por exemplo, no Instagram, no TikTok, você pode gravar o seu conteúdo na vertical, né? Porque essas redes sociais elas trabalham justamente com esse tipo de formato de vídeo. Agora, se eu quero construir um vídeo de um curta-metragem que eu quero ter uma narrativa mais cinematográfica, inscrever ele em festivais, a maioria dos festivais, e exibir esse conteúdo em televisão também, então a gente vai trabalhar com a gravação do conteúdo na horizontal. Então, o aproveitamento de tela é melhor, né, na gravação horizontal, que a gente foi acostumado, gerações assistindo televisão, assistindo cinema, então o aproveitamento de uma gravação na horizontal é bem melhor, tá? Aí, como eu falei, a gravação de conteúdos na vertical é exclusiva praticamente para redes sociais. Uma outra dica que a gente fala antes de começar a gravar com celular é: verifique se o seu aparelho tem espaço suficiente para o armazenamento dos arquivos. Vídeo gera ocupa muito espaço, né, no celular, então é ideal que você verifique, faça uma limpeza no seu celular, apague o que seja desnecessário, porque fica muito chato você estar gravando um curta, gravando qualquer conteúdo audiovisual e no meio acabar o espaço, tá? E outra coisa é limpe a memória do celular, compre um cartão compatível, geralmente existem cartões que aceitam velocidade de gravação, então tudo isso vai ajudar você a produzir um curta e não vai ter o risco de corromper o arquivo, porque uma coisa que pode acontecer em alguns casos é você fazer planos muito longos e no meio do arquivo, com o cartão ele não tem uma qualidade boa, pode corromper e estragar a gravação. Existem diversos tipos de enquadramento, várias técnicas, mas para você que está começando, eu resumi aqui nos principais. A gente começa com um plano geral, que é um plano de localização. Esse plano ele serve para apresentar para quem está assistindo aonde a história vai se passar. Então, geralmente, aqui no exemplo, eu estou mostrando um plano que se passa numa área deserta, né, desértica, e a gente apresenta aí um elemento que é um cavalo e tudo mais, mas assim, se a gente fosse gravar na cidade de Manaus, uma história que se passa na cidade de Manaus, a gente pode começar o seu filme com um plano geral que mostra a cidade. Pode ser um plano aéreo de drone, pode ser um plano do outro lado do rio que contempla a cidade, a imensidão da cidade, pode ser um plano que pode ser gravado no alto de um prédio. Então é um plano que serve geralmente para localizar quem vai assistir, para onde a história vai se passar, tá? Em seguida a gente tem um plano médio, é um plano que é um pouquinho mais fechado, em que geralmente a gente utiliza quando a gente tem os personagens no vídeo, em que a gente localiza o personagem e ao mesmo tempo ele pode interagir nesse quadro, então ele tem um espaço de movimento. É basicamente esse plano que vocês estão vendo aqui na videoaula. Eu estou num plano médio em que eu consigo fazer um movimento, eu consigo falar com alguém e você consegue verificar, olhar, né, o que tem no cenário. Então esse é o tipo de plano médio, ele por mim é um dos planos mais utilizados nas produções audiovisuais, tá? Em seguida, a gente, quando quer dar um destaque maior, em seguida de um plano médio, principalmente numa cena de diálogo, a gente utiliza o close, que é um plano que a gente pode enquadrar o rosto do personagem durante uma fala dele e a gente tem a atenção plena naquele quadro, tá? Então, se eu quero destacar um trecho de uma fala de um personagem, um diálogo, a gente usa o plano de close, tá? Agora, se eu quero dar um destaque maior, chamar atenção e deixar esse elemento bem destacado na construção da minha gravação, a gente usa o plano detalhe, que é um plano do close muito mais fechado no objeto que a gente está gravando.
Por exemplo, se for uma fala específica do personagem, em que ele fala uma frase que ela é elementar num curta, a gente dá o close na boca, por exemplo. Ou se o personagem está passando por um momento tenso e eu quero reforçar isso, a gente dá um close nos olhos e a gente mostra o personagem, geralmente num filme de terror, né? No filme de suspense, a pessoa está com os olhos arregalados e a gente dá esse close, esse big close também, que é conhecido, né? Ou o plano detalhe, você vai notar. Ou se tem algum objeto de cena também que eu quero destacar no filme, a gente usa esse plano de detalhe para isso, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas dicas para o processo de captação que são fundamentais também, tá? O celular nosso deve estar estabilizado, assim. Alguns celulares eles contam com estabilizadores de imagens, mas é essencial a gente manter o celular mais imóvel possível para a gente ter uma fluidez na imagem, ter uma imagem de qualidade, se o nosso propósito do filme requer isso, tá? Tem filmes que eu quero fazer com estilo de câmera na mão, em que são filmes que exigem mais ação, mais movimento, então você pode gravar com o celular, com a câmera na mão e tudo mais para passar essa sensação de pressa na sua produção. Mas na maioria dos filmes a gente trabalha com tripé, então é o plano estabilizadinho, a gente faz as sequências sempre utilizando um suporte ou um tripé. Outra coisa que a gente fala para vocês é com relação a justamente essa questão de você estar gravando com um celular na mão e exige um movimento, tem que ter muito cuidado com a imagem mais tremida, né? Porque isso vai dar um trabalho na edição e não vai ficar legal na sua produção. Às vezes você está no momento de um diálogo do personagem e você respira ali e a câmera balança. Então, sempre procure estabilizar a sua câmera de celular em um tripé ou uma superfície que você consiga fixar para ter essa qualidade e evitar esses pequenos deslizes, tá? Você também pode utilizar acessórios, né, como estabilizadores, tripés, monopés. A gente tem várias possibilidades no mercado de vários preços, tá? Então, para vários bolsos. Então, assim, sempre procure bons equipamentos para suas produções. Outra coisa, se você não tem um tripé, ou você não tem acesso, você quer fazer um vídeo bem simples para um trabalho de escola na sua casa, você também pode fixar o seu celular com um suporte na mesa, usando livros. Então, use a criatividade para deixar o seu celular estabilizado e não correr nenhum risco, tá? Outra coisa, se for usar as mãos para fazer uma captação, eu sempre dou uma dica que respire devagar, respire com calma, porque quando a gente está com o celular na mão, a gente está respirando, a gente está ofegante, a gente está em movimento, o celular vai balançar e vai ficar nítido isso no vídeo. Então, feche os braços, segure o celular firme, respire bem devagar, o plano da respiração. Você não vai passar 10, 15 segundos para fazer algumas cenas, então você consegue. E ali você vai ter um celular com uma gravação com uma câmera na mão, mas praticamente estabilizada, sem afetar muito a qualidade do seu vídeo. Agora a gente fala para mostrar para vocês um pouquinho dos equipamentos que a gente pode utilizar na captação. No exemplo, a gente tem um celular estabilizado com um tripézinho de mesa, tá? São acessórios super práticos que a gente encontra no mercado, a gente pode conseguir no dia a dia. Outra opção, como eu falei, é a gravação com o celular na mão, né? Principalmente a gente utiliza o celular na mão ou uma câmera na mão para filmes de ação, né? E a outra opção é utilizar as gambiarras, como eu falei agora há pouco, para você estabilizar seu celular sem você ter recursos financeiros. Você pode usar as gambiarras ou os famosos artifícios técnicos. Tem bastante disso no YouTube. Aí a gente mostra para vocês agora um pouquinho de acessórios que são muito práticos e alguns são bem baratos para você conseguir dar uma turbinada na sua produção. Microfones de lapela com fio ou sem fio. Hoje tem muito microfone Bluetooth no mercado baratinho, em que você pode conseguir uma captação de áudio melhor para o seu personagem na hora das falas. Tanto para o elenco, você só dá uma escondida se for um filme de ficção, né? Você esconde o lapelinha quando for fazer o diálogo. E também para depoimentos, fica com uma qualidade bem melhor e você pode ter uma distância até maior do personagem sem comprometer a qualidade do áudio. Estabilizadores como gimbals da vida são muito práticos também. Você consegue fazer uma produção que exige um pouquinho de movimento sem tremer a câmera, então são opções bem legais também. Outras opções que a gente disponibiliza no mercado
são as lentes intercambiáveis que você pode adaptar, alguns acessórios que adaptam até lentes profissionais nas câmeras, então você passa a ter um look cinematográfico muito legal para uma produção que às vezes as pessoas vão assistir em casa e não vão ter noção que aquilo foi gravado com o celular. Então, a gente sempre fala, luz é fundamental. Grave o vídeo em um ambiente bem iluminado se você não tem luz. Ou se você precisa gravar em um ambiente fechado, numa sala, tente verificar todas as fontes de luz que você pode ter disponíveis ali para ter uma qualidade melhor no seu vídeo. Eu não tenho, é uma sala com pouca iluminação básica, tente levar celulares, tente conseguir opções de luzes remotas, leve LED se você conseguir emprestado, ou em último caso, use o máximo de celulares com a lanterna ligada e procure compor o cenário ali para iluminar o seu personagem. É uma dica porque captações muito escuras, elas vão atrapalhar um pouquinho, a imagem vai ficar ruidosa e às vezes não fica com um aspecto muito bonito no vídeo, tá? Também, tão essencial quanto a luz ou o som, a gente trabalha com produções audiovisuais, então o som é um equipamento fundamental para o seu vídeo. Se sua câmera tem entrada auxiliar para microfones, no caso microfones com fio, ou Bluetooth, como eu já falei antes, você pode utilizar esse acessório, você procure usar microfones para dar essa qualidade sonora para sua produção. Microfone que você pode ligar num aparelho celular à parte também. Se você tem mais condições, você pode utilizar um aparelho secundário, fazer essa gravação usando o gravador do seu aparelho celular para captar só o áudio com microfone externo, aí você consegue ter um controle maior, uma liberdade maior para fazer esse registro e depois na edição você pode sincronizar o áudio e o vídeo e vai ficar com uma qualidade legal de áudio na sua produção, tá? O registro do áudio é uma das ações mais complexas dentro do audiovisual. Gravar ruídos é até fácil, mas o som limpo, com as vozes bem distintas, né, sem interferência, e o som de outros objetos requer um planejamento. E outra coisa que a gente fala é com relação a dicas de que você deve evitar numa produção audiovisual, tá? Principalmente na questão de som, você deve evitar fazer captações dirigindo, porque no trânsito existe o barulho, o áudio não vai ficar legal, então se você puder gravar depois o depoimento e você consegue fazer as imagens para fazer um insert do personagem dirigindo e depois você faz uma gravação com ele em off em um ambiente controlado, porque isso também evita de você expor o motorista, se for o personagem no caso, de estar dirigindo e ao mesmo tempo conversando com você, isso pode distrair, pode causar um acidente também. Evite gravar em túneis, áudio em túneis, porque reverbera muito e o áudio fica com muito eco, então não fica legal, tá? Multidão também é a mesma coisa. Se você quer fazer uma cena de diálogo com as pessoas caminhando no meio de uma multidão, tenha certeza que você vai ter muito trabalho na edição disso, porque tem as outras vozes, tem barulho da rua, pode ser que tenha alguma música, então sempre vai ter algo que vai atrapalhar na hora de você fazer uma edição disso, vai ficar muito picotado e vai ficar evidente que aquela gravação ela não é natural. E outra coisa, evite gravar em ambientes com trânsito. A mesma coisa, a gente grava em multidão, fica complicado para edição, né? E a gravação no trânsito também, porque passa muito carro, muita buzina e o diálogo não vai ficar legal, tá? Isso é referente a gravações de áudio, tá? A gente está falando com essa dica. Então, depois dessas dicas todas e você fez o ensaio, já está com a sua equipe toda preparada as diárias em dia, você pode ir para a etapa de captação. E a gente espera que tenha rolado tudo certo na sua produção e a gente convida você agora para a próxima aula que a gente vai lançar, que vai ser a aula 4, a aula final, que a gente vai abordar o tema edição e distribuição. Chegou a 10ª edição do projeto que leva a magia do cinema às escolas da Amazônia. O Pipoca em Cena, transformando as salas de aulas em verdadeiros sets de cinema, trazendo muita diversão para os alunos e a comunidade. Através de oficinas de cinema, produção de curtas-metragens e exibições de filmes, um projeto que une criatividade, aprendizado e, claro, muita pipoca. Tudo 100% gratuito. Pipoca em Cena.
Apoio: Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas. Realização: Fundação Rede Amazônica.